E vamos falar das categorias de base do Santos que entraram em campo neste sábado, pelo Campeonato Paulista Sub-15 e Sub-17. Vitória de um e derrota do outro. E olha, não tem notícia boa para os torcedores do Santos na tarde deste sábado. Daqui a pouquinho vamos saber o que é. Entrando em campo hoje às 9 horas, lá no Agostinho Prado, em Limeira, o Santos perdeu para o time da casa por 2-0 pelo Sub-15 do Campeonato Paulista Sub-15. Essa foi a primeira rodada da terceira fase do Campeonato Paulista. 2 gols do menino da Inter lá, um primeiro o goleiro deu bobeira e no segundo ele acabou entrando pela linha de fundo e fazendo até um belo gol. O Santos que entrou em campo com o Henrique, Lucas Gomes, depois o André Monteiro, o Vinícius, depois o Cauã Miranda, o Danilo, o João Miguel e o Thiago Barros. Kaique, o Brian, depois o Nicolas Baldissarelli e o Francisco. Depois o Ravi, o João Gambis e o Léo Salim. Depois o Júlio César, o treinador, o Fabrício Monte. Na próxima rodada, o Peixe vai enfrentar Linense, jogando em casa, no Estádio Espanha, às 9 horas, pela segunda rodada da terceira fase do Campeonato Paulista. Já o Sub-17 venceu o Jabaquara no Estádio Espanha, às 11 horas, com o primeiro gol do Pradella, depois o Jabaquara empatou e o Vinícius Vicentim acabou no final fazendo o segundo gol do Santos. O jogo aconteceu também pela primeira rodada da segunda fase do Campeonato Paulista Sub-17. O Santos que entrou em campo com o Arthur, o Davi Fernandes, depois o Matheus Mendes, o João Sá, depois o Breno, o Gabriel Neves, o Lorenzo, o Nicolas e o Evandro, depois o Davi Santos, o Dudu e o Flecha, depois o Ian Vicentim, o Pradella, o Nadson e depois o João Grando. Os meninos que voltam a campo pelo Campeonato Paulista Sub-17 no próximo sábado, às 11 horas, no Estádio Espanha, contra o Marília. Mas antes, o Santos tem um jogo importante contra o Botafogo, às 15 horas na quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O Santos, que é 10º colocado com 25 pontos ganhos, e tem ali na sua frente o Grêmio, que está em nono com 25 pontos também, e o Cruzeiro, que está também com 25 pontos na 8ª colocação. Lembrando que classifica 8 no Campeonato Brasileiro e o Santos está correndo atrás dessa vaga. Nós temos ali o Vasco em 7º, o Corinthians em 8º, em 6º, e o Bragantino em 5º, que está todos com 26 pontos ganhos. Portanto, não está longe. Seria muito interessante uma vitória do Santos contra o Botafogo, o jogo que vai acontecer lá no Bruno José Daniel. Eu gosto muito dessa categoria Sub-17 do Santos, porque ela é muito interessante. É aí que você começa a ver quem é e quem não é para o futebol, para o futuro do futebol. Por exemplo, o Santos que recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo Luka Meireles, 12 milhões de euros, cerca de 76 milhões de reais. E mais uma futura venda, 15%, o 15% seria para o Santos Futebol Clube. É aquela história, tem que esperar confirmar para saber se realmente existe mesmo a proposta, se ela chegou mesmo, porque há uns 2 meses atrás surgiu aquela notícia que o Borussia da Alemanha tinha feito proposta para o Pradella, levar o Pradella por 4 milhões de euros, aquelas coisas todas que o futebol a gente sabe como que é. Então, o Luka Meireles, que para mim, para quem acompanha aqui o canal, eu já venho desde ali dos 16 anos ali, dos 15 para 16 anos, que eu já venho falando muito desse menino, que era muito interessante, um centroavante muito interessante, e eu acredito que vai ser um belo de um jogador. E aí aquela história, como eu sempre digo aqui, né? Será que o Santos vai vender mesmo? Se o dinheiro chegar, será que recusa? É duro, é complicado. Lembra que eu sempre falo aqui? O Santos fabrica
e os outros usam. É mais um centroavante que o Santos vai pôr aí no futebol mundial aí para o pessoal desfrutar e muitas vezes os caras até fazer gols contra o Santos e comemorar. É uma judiação que fazem também com o Santos que não dá para entender. Mas, portanto, está aí a proposta, segundo o GE, é uma proposta de 12 milhões de euros pelo Luca Meireles, cerca de 76 milhões de reais para o Santos que vive aí precisando sempre de dinheiro, agora precisando reforçar o Santos. Aquela história, você vende os ativos do clube para contratar jogadores que às vezes chega e nem joga no Santos. É isso que me deixa eu, como eu já falei aqui no vídeo, emperreado às vezes, porque você deixa de usar o garoto para trazer jogadores aí com uma certa idade que muitas vezes chega no clube e não consegue jogar, enquanto que a gente poderia aproveitar esses garotos. Olha o Patati, olha o Patati. O Santos fez de tudo para vender o Patati para uma merrequinha assim e os caras já venderam assim. Não dá para você acreditar, não dá. Eu lembro que o Patati já começou ali jogando no profissional, aí já começou, principalmente aqueles vazas Neymar. É fantástico esses vaza Neymar. Esses aí, às vezes, eles já acham os defeitos do menino antes de procurar qual que é a qualidade que o garoto tem. É complicado, sendo que defeitos todos nós temos. Mas é mais fácil você achar os defeitos do que achar as qualidades. E aí é o caso agora do Luca Meireles, que vem jogando, vem ganhando oportunidades, mas ainda não balançou as redes pelo o profissional, mas a gente sabe que essa hora dele vai chegar, porque ele sabe fazer gols e quem acompanha as categorias de base, quem vê os jogos das categorias de base, sabe que ele é um artilheiro e vai continuar sendo um artilheiro. É só falta de tempo dele começar a fazer gols no time, no profissional. Mas vamos aguardar aí, vamos esperar qual será essa proposta que chegou, se realmente o Santos vai mandar ele para a Ucrânia, ou se ele vai querer ir para a Ucrânia. Eu, talvez, é que é muito dinheiro, você tem que arriscar, dar aquela arriscada, mas é meio complicado também, não é fácil não. Ó, olha, acabei de ver agora no GE, o Neymar, a edema. A edema, que de vez em quando ele chega ali no Santos, ele atrapalha. Ele atrapalha. Ele vem, parece que ele vem como reforço, mas não é reforço. Ele vem para atrapalhar. E segundo o GE, o Santos comunicou à CBF que Neymar tem um edema na coxa. Não sei se é na esquerda ou na direita, porque me parece que não falou nada lá, mas o Neymar tem um edema na coxa e, portanto, vai depender agora do Carlo Ancelotti se vai convocar o Neymar ou não. Mas aí, quando se trata-se de edema na coxa, significa que será que o Neymar vai jogar contra o Fluminense dia 31 na Vila Belmiro? Já é uma dúvida para os torcedores do Santos. Já é matéria para aqueles que gostam de falar muito do Santos durante a semana. Neymar joga, Neymar não joga. Será que vamos ter o Neymar? Será que não vamos ter? Que coisa, hein? Que coisa. Um edema na coxa do Neymar. E o Neymar pode já ficar fora da convocação da seleção, que eu acho bom. Eu acho bom. Eu acredito que o Neymar não deveria ser convocado para esses dois jogos, parece contra o Chile e contra a Bolívia. Eu acredito que não precisava. Deixa o Neymar se recuperar bem, ganhar ritmo de jogo, porque o que o Brasil vai precisar mesmo do Neymar é na Copa do Mundo em 2026. O que vai significar essa convocação para o Neymar agora, jogar esses dois jogos e depois ficar aí esperando a Copa do Mundo? Então deixa chegar lá essa Copa do Mundo, deixa o Neymar se recuperar bem no Santos. E agora já fica a dúvida dos torcedores do Santos. Neymar joga contra o Fluminense ou Neymar não joga? Lembra o Basso, o João Basso, que disse que era um edemazinho, e está até hoje ainda fora do Santos? Que coisa. Vamos aguardar e esperar a recuperação do Neymar, que já estava afastado desse jogo, porque recebeu aquele cartão amarelo. Aquele cartão amarelo, não engulo não, Neymar. Aquele cartão amarelo? Ah, meu Deus do céu.
Aquele cartão amarelo, Neymar? Ah, meu pai, jamais, jamais. Aí você deu aquela, como se diz, já ficou para trás. E se de repente não tivesse tomado esse cartão amarelo, não ia jogar amanhã contra o Bahia. Que coisa, meu Deus do céu. São coisas que acontecem com o Santos. Ó, o Santos que pode ter, não tem umas coisas ainda confirmadas. Me parece que o Gil não viajou para Bahia. O Gil está rescindindo com o Santos. Santos e Gil estão entrando num acordo lá para uma rescisão de contrato. O Gil parece que nem treinou ontem também. Aí nós temos também o Guilherme, que está em toda essa confusão do Guilherme que teve aí essa semana aí, que eu acredito que ficou sem clima para o Guilherme. E sou de acordo até do Guilherme, se ele vier tentar uma rescisão com o Santos, eu sou de acordo, porque depois de tudo que aconteceu, fica difícil para ele enfrentar o dia a dia ali. E o Zé Ivaldo, que para muitos estão treinando, está mesmo treinando, foi, parece que reintegrado com o grupo, mas para uns o Zé Ivaldo vai para a Bahia, para outros o Zé Ivaldo não vai para a Bahia. Vamos aguardar aí mais algumas informações. À noite ainda eu vou fazer aquele pré-jogo que eu gosto de falar do jogo do dia seguinte, e aí a gente vai ter uma confirmação. E aí ainda não temos o João Basso Carreirinha, que ainda continua com aquele edema, e o Ilharão. Eita, o Ilharão, que veio para o Santos para jogar 5 minutinhos e acabou, sumiu o Ilharão. Que coisa, meu Deus, que só com o Santos que acontece. Né, Neymar? Cartãozinho amarelo, bonitinho contra o Vasco. Mas você não esperava que ia acontecer tudo aquilo lá para dar todo esse comentário durante a semana. Mas já ficou para trás. Vamos esperar aí agora um novo Santos daqui para frente, porque é o que estamos esperando. À noite a gente volta com mais um pouquinho falando do Santos e vamos aguardar essa proposta do Shakhtar Donetsk da Ucrânia pelo nosso menino, o Luca Meireles. Eu que vim esperando que ele logo ia ter a oportunidade de sair como titular no Santos, para quem sabe aí ganhar essa posição de uma vez, já que o Santos está ali com 2 centroavantes capengando dentro do Campeonato Brasileiro, mas de repente aí podemos ficar sem o garoto aí já na semana que vem. Que coisa. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.